Queridos irmãos em Cristo, segundo a Bíblia, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. Ele nos guia a toda a verdade. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas qual é a evidência concreta de que alguém não apenas recebeu o Espírito Santo em sua vida, mas como saber se você se rendeu completamente a Ele? Como saber se você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Bem, a primeira coisa que acontecerá é que o Espírito Santo o levará ao arrependimento. Ora, arrependimento não é simplesmente dizer, Deus me perdoe por pecar. Arrependimento não é meramente confessar seus pecados, mas sim se afastar deles. O verdadeiro arrependimento é mudança, é abandonar os velhos hábitos. E o arrependimento só pode acontecer por meio do Espírito Santo. Ele é quem pode mudar o coração dos pecadores. Ele é quem os transforma. João capítulo 17, versículos 7 e 8, diz: Digo-lhes a verdade, convém a vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviarei o Consolador a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo pode realmente convencê-lo do pecado. Sentir-se culpado não levará à mudança. Sentir-se envergonhado não levará à mudança. Mas o Espírito Santo pode tocar seu coração e convencê-lo. E é isso que o leva à mudança. Uma segunda marca do Espírito Santo é que você depositará sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz: Quero, portanto, que saibam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoará Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Pense nisso. O Espírito Santo acende a fé no coração de uma pessoa. A palavra de Deus nos diz que você não pode dizer, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, a não ser pelo poder e influência do Espírito Santo. Uma terceira marca do Espírito Santo é que ele te chama para fazer a vontade de Deus. Ele te encoraja a fazer a vontade do Senhor. No livro de Atos há uma passagem bíblica surpreendente que demonstra exatamente como o Espírito Santo pode operar em nossas vidas. Atos, capítulo 8, versículos 26 a 31. Ora, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, Levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza. É um deserto. Então ele se levantou e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era o encarregado de todo o seu tesouro, estava voltando para Jerusalém para adorar. E sentado em seu carro, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe-se a essa carruagem. O Espírito Santo guiou Filipe a explicar o Evangelho de Jesus Cristo a esse eunuco etíope. Ele o levou a ministrar sobre o Evangelho de Jesus Cristo a alguém que estava pronto para ser salvo. Da mesma forma, nós também podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele pode nos levar a orar por um familiar ou amigo, mesmo que essa pessoa nunca tenha nos contado que está passando por dificuldades. O Espírito Santo pode nos levar a ligar para alguém e oferecer uma palavra de encorajamento quando essa pessoa estiver em um momento difícil. Portanto, o que precisamos fazer é ser sensíveis à sua voz. Com isso em mente e em nossos corações, vamos nos apresentar diante do Senhor e pedir que Ele nos ajude a sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, para que possamos não apenas ouvir, mas também praticar o que o Espírito Santo nos instruiu, pois essas instruções podem transformar nossas vidas ou a vida de alguém. Além disso, um sinal maravilhoso do Espírito Santo agindo em sua vida é a alegria, a paz e a esperança sobrenaturais. De acordo com Romanos 15, 13, a Bíblia diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua fé, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o que nos ajuda a ter esperança. Esperança na graça salvadora de Jesus Cristo, esperança na fidelidade de Deus, esperança na verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo nos capacita a sermos pessoas cheias de alegria,
paz e esperança, porque sabemos a quem pertencemos. Neste mundo, há tantas coisas que podem nos desanimar. Tantas coisas acontecem na vida e ameaçam matar nossa alegria. Contudo, o Espírito Santo capacitará você a ter fé quando o mundo estiver com medo. Ele vos capacitará a ter paz quando o mundo estiver em turbulência. O Espírito Santo nos preenche com o poder do Deus vivo, não para gastá-lo em nossos próprios desejos egoístas, mas para servir aos outros em amor para a glória de Cristo. Pelo Espírito Santo, temos o poder de amar nossos inimigos, o poder de vencer toda a força das trevas, o poder de sermos testemunhas eficazes de Cristo. Por nós mesmos, jamais conseguiríamos viver de acordo com o tipo de vida que Jesus exige de nós. Mas, pelo Espírito, podemos nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele a cada dia. Nossa capacidade de viver uma vida justa não depende de nossos próprios méritos. É o Espírito Santo que nos capacita. O Espírito Santo capacitou os apóstolos a realizar curas milagrosas. Com o Espírito Santo em sua vida, a graça sobrevive. Você é capacitado a ser paciente. Você é capacitado a amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, mente e alma. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Seguir Jesus não significa que nossas vidas serão perfeitas. Continuaremos a enfrentar contratempos. Continuaremos a lutar contra o pecado e a tentação em alguns momentos. Mas podemos descansar no fato de que a transformação pelo Espírito Santo é um processo contínuo. E qualquer obra que Deus comece em nós, Ele certamente a completará. Portanto, queridos amigos, destaquei apenas 4 características do Espírito Santo, mas há muitas outras para compartilhar. Minha oração é que a partir de hoje vocês percebam o quanto precisam do Espírito Santo. Vocês precisam dele em todos os aspectos de suas vidas. Que vocês compreendam que ele enriquece sua caminhada com Deus. Ele dá vida à palavra de Deus. Ele os capacita a se arrependerem verdadeiramente e a se voltarem para Jesus Cristo. Agora, vamos orar. Querido Senhor Jesus, por cada pessoa que está ouvindo hoje, toque nossos corações e nos dê um forte desejo de experimentar um relacionamento frutífero com o Espírito Santo. Senhor Deus, eu oro para que o Espírito Santo revigore nossa fé, nossa vida de oração, nosso desejo de ler e conhecer a Palavra de Deus. Que Ele nos desperte em espírito para que Jesus Cristo seja nosso primeiro e único amor. Oro para que o Espírito Santo nos capacite a vencer qualquer pecado que nos assedie. Que o Espírito Santo nos capacite a vencer tudo o que nos impede de avançar. Que Ele nos cele para que o inimigo não nos veja, nem as nossas famílias. E, acima de tudo, que o Espírito Santo transforme nossos corações. Que Ele transforme nossas mentes para que busquemos a Deus com mais sinceridade, mais fervor e mais constância. Oro para que o Espírito Santo nos ajude a viver vidas que agradem ao Pai em nosso dia a dia. Espírito Santo, ajuda-nos a fazer o que é certo, a fazer o que honra a Deus, em vez de pecar e viver com a consciência cauterizada. Em João 14, de 25 a 27, diz: Tenho-vos dito estas coisas estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Espírito Santo, Tu és o nosso auxílio. Ajuda-nos a andar pela fé e não pela vista. Ajuda-nos a ser bons embaixadores de Cristo, demonstrando amor ao próximo e o amor de Cristo em nossas vidas. Espírito Santo, quando estivermos sobrecarregados, ajuda-nos a voltar-nos para Jesus. Guia-nos a lançar os nossos fardos aos pés do Senhor. Quando passarmos por momentos de tristeza, oro para que nos encorajes e eleve o nosso espírito.
A Bíblia, em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27, diz: Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Removerei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Deus, nós recebemos esta promessa que está na Tua palavra. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e move-nos, capacita-nos a seguir a Tua palavra. Para cada pessoa que está ouvindo agora, oro para que o Espírito Santo revitalize sua vida de oração. Que Ele os inspire, oro para que Ele os capacite a vencer qualquer pecado que os esteja perseguindo. Que o Espírito Santo os capacite a vencer tudo o que os está impedindo. Que Ele os cele para que o inimigo não os veja. E acima de tudo, que o Espírito Santo crie em vocês um desejo de buscar a Deus com mais sinceridade, mais fervor e mais constância. Deus, nós concordamos com quem nos ouve em oração e te agradecemos neste momento por ouvires esta oração. Pai, sejas abençoado para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém.